Você citou essa coisa, né? Tem o eleitor de centro. Eu às vezes olho, eu gosto muito como aqui a gente tem essa plataforma aqui e ela tem o seu princípio pedagógico, né? Eu sempre gosto de acolher aqueles que se dizem de centro, acolho até aqueles que se dizem de esquerda, para convencê-los de que o caminho é à direita. Então, às vezes, o sujeito que se coloca de centro é porque ele não entendeu ainda que o único caminho da prosperidade é à direita. E que muitas das pautas que a esquerda levanta, ela só levanta artificialmente, né? Ela usa essas pautas, ela sequestra essas pautas para te convencer, para tocar seu coração. Muitas dessas pautas são as mais humanistas, né? E que no final das contas ela não acredita nisso. Vocês podem ver toda a questão, está muito claro. Acho que isso nunca teve tão claro com essa agenda woke que de alguma maneira estressou esse debate, né? Então o sujeito vai lá, eu defendo o índio, só defende o índio se o índio for de esquerda, né? Então, se o índio quiser saneamento básico, se ele quiser emprego, se ele quiser estar integrado na sociedade como um todo, quiser fazer uma universidade, então esse índio não, esse índio é a mesma coisa com os negros, né? O negro não, só se o negro for de direita, só se for de esquerda. Se o negro for de direita, nem é negro. Essa gente, é bom que fique claro isso, discurso feminista, etc e tal, de defesa, é tudo artificial, é uma agenda artificial usada para manipular o eleitorado. Uma sociedade livre e próspera, ela pressupõe alguns conceitos fundamentais, que é o respeito à individualidade, é o respeito ao sujeito ter, né, a sua propriedade, é o respeito à propriedade, é o respeito à sua crença, né? Então, isso é que faz com que uma sociedade ela se estabeleça de forma harmônica. E isso é fundamental no Brasil. Aliás, eu digo que o Brasil, não sei se você concorda comigo, Eduardo, ele vem sendo sabotado durante muito tempo, né, na história. Por quê? Porque ele tem uma potencialidade única em relação a outros países, né, justamente pela sua formação, pela sua miscigenação, pela construção social que foi estabelecida no Brasil, que se esse país estiver unido pelo mesmo propósito, né, de uma sociedade livre e próspera, dificilmente a gente vai ter concorrente global. Dificilmente a gente vai ter concorrente global. Você estava fazendo ali um pouco lembrando a história aí, né, até a gente saiu da Guerra Fria, é muito curioso que o Brasil, quer dizer, o capitalismo venceu e o Brasil resolve ir para o outro lado, abraçar a esquerda, a derrotada, instituir conceitos na sua sociedade que foram derrotados pela história da humanidade. E agora mais ainda, a gente abraçando o eixo autocrático de ditaduras, de governos autoritários, num momento que absolutamente de clivagem mesmo, é um momento, é uma virada de página, né, que a gente está vivendo do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, né? Uhum. Não, concordo plenamente. Até você comentava ali a respeito da esquerda de defender minorias, que são suas bandeiras. É tudo balela, inclusive chega a ser contraditório, né? Como é que você pode defender minorias e apoiar um regime chinês e apoiar a ditadura russa, né? Que persegue homossexuais, que persegue a população LGBT. Irã. Irã. Assim, é uma coisa completamente contraditória. Então, assim, não adianta cair nesse discurso, né? Nós precisamos, de fato, de conceitos, de princípios e valores que sejam defendidos independentemente das circunstâncias, né? Hoje, inclusive recentemente, o Novo filiou uma liderança indígena que vai ser candidata a deputada federal e ela justamente combate esse tipo de hipocrisia, que é o fato de que os índios hoje não podem plantar na sua própria terra, não podem explorar economicamente aquilo que eles dizem ser a terra dos índios, que não é. São terras da União. E os indígenas precisam da permissão da União para plantar e plantar muito pouco. Então, eles não podem se desenvolver economicamente, eles não têm direito à sua própria propriedade, que deveria ser deles. Então, questões básicas de direito, de liberdade, de propriedade, que não são exercidas, né? Usam essas pessoas como massa de manobra, muitas vezes, e massa eleitoral.
Então é o nosso papel enquanto lideranças políticas, seja na sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, é convencer muitas vezes essas pessoas que se dizem de centro, né, Cláudio, que não são, mas às vezes estão num ambiente em que muitas pessoas são de esquerda, ela não concorda com aquilo, mas ela não pode falar, ou tem medo de se expressar. A gente vê isso muito na classe artística, na academia, né, nas universidades. Muitos professores têm medo de se posicionar por medo da perseguição que vão sofrer depois, né, dos seus colegas. Então, de fato, nós estamos vivendo uma guerra cultural e nós já tivemos aí exemplos de que é possível vencê-la, né? A eleição agora nos Estados Unidos mostra claramente isso. A vitória avassaladora do Trump nos Estados Unidos provou que esse discurso woke, esse discurso identitário, não é o que a população, a média, a grande massa da classe média trabalhadora quer. Pelo contrário, né, eu vi um analista americano que disse que o Trump venceu na Flórida, né, que foi um dos estados que ele mais desempenhou bem, porque tratou os latinos como trabalhadores. E a Câmara tratou eles como um grupo social, identitário e tudo mais. Então, não é isso, né, que a população quer. A população quer prosperidade, quer liberdade para falar o que pensa, quer viver bem, quer poder sonhar, né, quer poder saber que o seu dinheiro vai valer o mesmo do mês passado, né, e não no caminho que a gente está vindo agora para a desvalorização completa da nossa moeda, o dólar batendo, nem sei quanto que está hoje, mas estava 6,7 ontem, é um absurdo. A gente nunca imaginou que o nosso poder de compra, a nossa moeda seria tão desvalorizada. E ainda dizem que o Haddad é moderado, né? Então, assim, mentiram pra gente, né? E continuam mentindo, né? Isso é tudo, essas brigas, essas briguinhas que tem ali no PT, de a Glaze com o Haddad, é tudo balela. Assim, eles fingem que estão brigando para conseguir manter uma parte ali da Faria Lima, do mercado, achando que vão ser feitos cortes de gás. Mas tudo não vai acontecer, né? Aquela proposta que foi feita pelo Haddad, com todo respeito aqui, claro, isso é uma vergonha aquilo lá, né? O único projeto politicamente viável de se passar é justamente a isenção de imposto até R$5.000 que a gente defende. Agora, todo o resto, para compensar, não vai passar, não tem como passar, né? Então, a gente já vê aí a reação dos militares, boa parte da ideia que eles têm de taxar as maiores fortunas, aí, quem ganha mais de 50 mil, essas pessoas podem simplesmente tirar o dinheiro do país e não pagar imposto, o que aconteceu em todos os lugares do mundo. Então, é tudo mentira, né? E nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos nos envolver. 2026 está chegando, né? O Novo está recrutando pessoas que querem ser candidatos, que querem ir para a linha de frente. É a eleição mais importante da nossa história, porque se o PT vencer mais uma vez, eles vão indicar mais ministros do Supremo Tribunal Federal, vão continuar aparelhando as instituições e em 2030 vai ser muito mais difícil, né? Então eu acho que nós precisamos concentrar todas as nossas forças nessa eleição. A eleição para o Senado, ela me parece que vai ser divisor de águas também, porque há um esforço muito grande em função e por culpa do próprio Supremo, né? Eu, inclusive, no seu lugar aí esteve o Ciro Nogueira, um tempinho atrás aqui, e eu perguntei para ele que conversa com ministros do Supremo, ele falou para mim que o sentimento é de que os ministros não gostariam de ser a pauta em 2026. E eu falei para ele, falei assim, mas você está otimista, né? Porque assim, eu não vejo nenhum gesto, nenhum movimento, nenhuma declaração que indique isso. Muito pelo contrário, o que a gente vê é que o Supremo quer ser a pauta da eleição. Na verdade, eu acho que tem muita gente no Supremo que gostaria que nem houvesse eleição em 2026. Agora, eles naturalmente estão fazendo de tudo para serem a pauta da eleição para o Senado de 2026. Por quê? Porque, claro, que é o impeachment de ministro que vai eleger senador em 2026. Eu quero a tua opinião sobre todos esses arbítrios, né, que a gente tem vivenciado, inclusive com o Supremo atropelando, calando, silenciando, massacrando o poder legislativo. A gente teve aí o Flávio Dino, o próprio Supremo, decidindo sobre emenda parlamentar, decidindo sobre como a emenda deve ser aplicada. A decisão do Flávio Dino diz quais são as condições para liberar uma emenda. Isso aí é inacreditável. As pessoas estão normalizando isso com o apoio da Globo, com o apoio de uma mídia que parece também não ter compromisso algum com o Brasil. E nem com a Constituição, porque a gente tem um desrespeito absoluto, há um entendimento, e olha, tem até ovo da serpente lá no Congresso, porque há uma tese sendo gestada com apoio de parlamentar
para tirar qualquer poder decisório do Congresso. Me parece que é isso. O Supremo ele vai ser a pauta para a eleição do Senado. Como é que vocês estão estruturando essas candidaturas? Como é que vocês pensam em estruturar essas candidaturas para o Senado? Porque do lado do PL, por exemplo, acho que uma das condições fundamentais para qualquer candidato que queira se aventurar numa disputa ao Senado é ter coragem, né, de votar um impeachment de ministro. Não, esse é o primeiro passo, né? Não tem como não ser a pauta da eleição. O Supremo Tribunal Federal vai ser a pauta da eleição. E até nós, enquanto partido, vivemos um dilema, porque em termos de continuidade partidária, nós precisamos buscar eleger deputados federais, Sim. que é o que vai fazer com que o Novo bata a cláusula de barreira, continue podendo crescer e estruturar, que é o critério de medição ali para fazer o partido crescer e continuar existindo. Mas as eleições mais importantes são, certamente, vencer o PT no governo federal e eleger uma bancada de senadores corajosos para dar continuidade aos pedidos de impeachment que tem de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso deve ser essa deve ser a primeira pergunta que todo eleitor deve fazer ao seu candidato ao Senado. Você está disposto a votar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? Porque se nós não conseguirmos eleger um Senado altivo, corajoso, o que nós vamos ver pelos próximos 4 anos depois da eleição vai ser ainda mais abuso de autoridade por parte do Supremo e talvez até uma juristocracia por parte... Aliás, isso já está acontecendo, né? Você trouxe muito bem aqui agora, Cláudio, esse exemplo dos critérios, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo quais são os critérios de distribuição de emendas. O mesmo ministro que mandou queimar livros recentemente. Nós temos o mesmo ministro que permitiu que a Polícia Federal abrisse um inquérito contra parlamentares por denúncias que eles fizeram em tribuna. O Congresso Nacional é o santuário da liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser lá, enquanto parlamentar. E hoje estão sendo perseguidos. Então, se nós não elegermos bons senadores corajosos para enfrentar esse tipo de pauta, nós vamos continuar nessa mesmice, independente de qual presidente ganhar. Então, sim, acho que são 2 grandes prioridades. Por isso que eu digo que nós vivemos esse dilema. Nós, enquanto partido, temos que buscar eleger deputados federais, mas nós temos quadros no Novo que são viáveis e têm esse compromisso de fazer esse enfrentamento. Marcel Van Hatten será candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ricardo Salles será candidato a Senado aqui por São Paulo. E o Deltan Dallagnol é um candidato fortíssimo para o Senado no Paraná também. Lembrando que cada estado serão 2 vagas. Nós vamos substituir a turma que entrou lá em 2018. Que muitos, inclusive, entraram com a pauta da Lava Jato, inclusive tem o senador do Amapá aí, que era o grande defensor da Lava Jato e hoje é o líder do governo Lula lá pelo Amapá. Então, assim, as pessoas mudam de opinião de uma maneira tão É o Randolph, você está falando? Do Randolph, né? Sim, que chega aqui a gente dá nome aos bois. Chega a ser constrangedor. Então, vamos escolher bem, são 2 vagas nos estados mais à direita, nos estados que têm uma consolidação de posição mais à direita, os do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul um pouco mais difícil, mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas tem uma certa dificuldade, mas nós vamos trabalhar para conseguir eleger 2 senadores de direita. Os estados do Norte hoje são muito voltados à pauta, ao espectro político da direita. Então a gente tem grandes chances de eleger um Senado majoritariamente de direita, mas nós precisamos cobrar desses senadores esse compromisso e essa convicção, e eles precisam ser convincentes também, porque não adianta simplesmente falar que vai votar e no primeiro dia está lá indicando cargo, inclusive, para pessoas do Supremo Tribunal Federal, enfim, fazendo conluios ali que a gente não concorda. Então, esse certamente vai ser a pauta da eleição para o Senado, com certeza, mas vai estar na pauta da eleição majoritária também. Esse compromisso com relação ao Novo é inegociável. Todos os candidatos a senador pelo Novo têm que ter esse compromisso de colocar esses processos de impeachment adiante. O meu temor, quando eu faço aqui, eu falo brincando, quer dizer, muita gente acha que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Porque assim, nós, para além de tudo que está acontecendo, de tudo que nós estamos vendo, da atuação dos ministros, existe um debate, não sei se você tem conhecimento desse debate, existe inclusive um grupo de juristas dentro do Congresso
desenhando um anteprojeto de lei para questões do que no direito se define como ações estruturantes, litígio estruturante, que tem a ver com um conceito novíssimo, mas que nós já vimos no debate público, que é o tal do estado de coisas inconstitucional. Saiu até recente uma decisão do Supremo sobre o sistema carcerário. Uhum. Então, assim, como é que o Supremo hoje, qual é a estratégia do Supremo para anular o Congresso, para manter o Congresso aberto, mas fechado, né, do ponto de vista de poder legislativo? É você pegar as grandes pautas, os macrotemas do país e tratar todos com a mesma abordagem. Estado de coisas inconstitucional. Porque quando você transforma isso num problema constitucional, você joga para o Supremo decide, a partir dali, qual será a política para aquela política pública, para aquele setor, para aquele problema, para resolver aquele problema. E assim, o Supremo pretende ocupar o espaço oficial, formal, do Legislativo. Já tinha ouvido falar disso? Já tinha ouvido falar, inclusive um grande amigo meu, o Leonardo Freitas, um grande abraço para ele. Ele cunhou a expressão do presidencialismo de judicialização. A gente abandonou o presidencialismo de coalizão e adotamos o presidencialismo de judicialização, que é o que está acontecendo. Então, assim, o governo federal focou todas as suas forças em dominar o Senado, conseguir construir uma base forte no Senado para preservar, porque é o Senado que vota os processos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que o governo fez? Foi lá e construiu uma maioria consolidada no Senado Federal, abandonou a Câmara, não está nem aí, manda os projetos. O que ele não consegue passar na Câmara, ele vai lá para o Supremo Tribunal Federal, judicializa com uma ADI, uma DPF, ou qualquer coisa, com uma ação, e tenta colocar em prática aquilo que ele defende. E usa o apoio que tem, a força que tem no Senado, para preservar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a Câmara hoje está completamente renegada ao ostracismo, assim, até uma vergonha, é constrangedor ver a Câmara Federal, que são os representantes do povo, né? A Câmara são os representantes do povo, o Senado são os representantes dos estados, da federação, né? da entidade Estado. Mas os representantes do povo é a Câmara dos Deputados. E ela hoje está completamente jogada ao ostracismo por causa desse tipo de prática que está acontecendo com uma frequência absoluta, né? E hoje o que nós vemos são ministros do Supremo Tribunal Federal dando opinião sobre absolutamente tudo, né? E quando você já sabe qual vai ser o resultado de um julgamento, sem sequer ter acesso aos autos e às provas, mas simplesmente pela opinião, pelo que a gente entende que é a opinião e a visão de mundo dos juízes, tem alguma coisa muito errada no Brasil, muito errada na nossa justiça. Então, o Brasil vai precisar de uma reforma no judiciário e o primeiro passo dessa reforma é eleger senadores corajosos para reequilibrar, no mínimo, os poderes hoje da República. A situação não está fácil, não. Eduardo, a gente vai encaminhando aqui para o fim, mas eu quero ouvir algumas coisas assim, de mudanças conceituais do novo, que vêm sendo utilizadas, claro, às vezes para dar uma fustigada em vocês, né? Então, o novo era contra o fundão eleitoral, agora é a favor do fundão. O novo não sei o quê. Tem que jogar com as armas que tem, não é isso? Senão, como é que fica? É isso, a gente chegou a essa conclusão, talvez até tarde demais, de que era uma batalha inglória. Era uma batalha que a gente não ia vencer. O novo, quando ele surge lá em 2011, Cláudio, não existia fundo eleitoral e o fundo partidário era muito pequeno, uma fração do que é hoje. Os partidos políticos, eles eram mantidos ainda era o financiamento privado, por empresas, claro. Né? Sobretudo por empresas ou pessoas físicas, como deveria ser. O Brasil é o país do mundo que mais joga dinheiro público para partido político. Assim, é abismal a diferença entre o Brasil e o México, que é o segundo, né? Então, mas lá atrás não era assim. E o Novo, ele nasce nesse cenário. Um partido que pessoas com poder aquisitivo alto, de empresários, então a gente sabia que, uma vez com o registro do partido, nós poderíamos nos financiar e seríamos sim um partido competitivo. Só que logo depois da nossa primeira eleição, ali em 2016, nessa época ali que teve o julgamento de novo, né, o judiciário decidiu que era proibido doação de pessoa jurídica e foi criado o fundo eleitoral.
para se compensar a perda, né, do financiamento privado. E desde então, esse fundo eleitoral só cresceu. Era 1,9 bi, agora já está em 5 bi, mais 1 bi de fundo partidário todos os anos. Então, a tendência é continuar aumentando, ao mesmo tempo em que, ao longo desses últimos anos, em cada reforma eleitoral, o parlamento criava mais regrinhas que dificultavam a doação privada. Ou seja, você fomenta e aumenta ainda mais o financiamento público à medida em que você dificulta o partido político que não quer usar de conseguir captar por doações. Infinitas regras ali, que não pode doar mais de 10%, ou o candidato não pode mais se autofinanciar até 10% do teto, um monte de regrinha que dificulta o financiamento privado. Então nós tivemos que tomar uma decisão, falou, olha, o caminho é esse, o Brasil está caminhando para ser um país praticamente de financiamento 100% público, né? Ainda que não se proíba, mas o caminho natural é esse, e nós temos uma decisão aqui, ou a gente continua insistindo nesse modelo e deixa de ser competitivo, ou nós demos 2 passos para trás e entendemos que, olha, essa batalha a gente já perdeu, vamos usar as mesmas armas dos nossos adversários, vamos continuar sendo contra, mas vamos eleger as pessoas para chegar no parlamento e votar contra qualquer tipo de aumento e tentar reduzir até, eventualmente, em um determinado momento, a gente conseguir extinguir e ter regras mais claras e mais transparentes e mais justas de financiamento, para que a gente possa ter eleições mais justas também. Tem que chegar lá para mudar a regra do jogo. Senão né? não vai mudar. Senão não vai mudar.